O que mudaria na sua vida se você trabalhasse só 4 dias por semana? O meu nome é Larissa Guerra e eu fico bem animada com a ideia, mas aí eu penso que certamente esse um dia a mais eu ia usar para limpar a casa, fazer o mercado, organizar a vida doméstica, enfim, fazer o famoso trabalho invisível. E meu nome é Tatiana Capelano e eu penso que a gente tem uma sociedade bastante complexa para a gente falar sobre esse limite do trabalho. E não sei, a depender do tipo de atividade, não sei dizer bem se o que mudaria e se mudaria algo em relação ao que eu já vivo hoje. Meu nome é Marina Mels e eu tava bem esperançosa, mas aí eu falei com a Tati 1 minuto e já não tô mais tão esperançosa assim de que mude tanta coisa na minha vida. Bom, parece um sonho, mas é mais uma estratégia mesmo. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que na Islândia, a redução da carga horária de trabalho não gerou perdas na produtividade e ainda ampliou a qualidade de vida das pessoas. Mas isso funcionaria mesmo aqui? No episódio de hoje, conversamos sobre essa realidade e sobre como ela se aplicaria nos nossos diversos cenários do Brasil. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Reduzir de 40 para 35 horas semanais a jornada de trabalho, sem perdas na produtividade ou qualidade dos serviços. Ao invés de 5 dias servindo diretamente ao capitalismo e 2 descansando, ou seja, servindo só ao capitalismo, só que indiretamente, 4 dias de trabalho e 3 de folga. Parece um sonho, mas é realidade na Islândia, segundo dados de uma pesquisa realizada com 1% da população. A gente tá quase te ouvindo. A gente sabe que você tá pensando, Islândia, né? Mas calma que não é só por lá. No Japão, por exemplo, foram incluídas nas diretrizes econômicas anuais de 2021 um incentivo para que as organizações garantam 3 dias de descanso por semana aos seus funcionários. Por lá, a justificativa passa também por uma aposta de aquecimento na economia, já que com mais tempo livre, o público pode realizar outras atividades e consumir mais. Olha o capitalismo aí. O mesmo aconteceu na Nova Zelândia, onde a primeira-ministra também sugeriu essa mudança como uma das estratégias para recuperar a economia pós-pandemia. Para muito além de um sonho, a gente acha importante conversar sobre o quanto essa mudança impactaria a nossa vida em vários âmbitos. E só para não esquecer, a gente sabe que essa discussão já mostra o quão privilegiadas somos, porque nesse Brasil de 2022, ter um trabalho formal é privilégio sim. E esse é um assunto importante, mas cabe lembrar que também, claro, é um recorte. É isso. Para trazer mais informação e experiência para nossa conversa, recebemos a Tatiana Capelano, que é sócia da 4CO, que atua com cultura organizacional. Bem-vinda, Tatiana. Se apresenta para os nossos ouvintes, conta quem é você. Maravilha, meninas. Larissa, Marina, super obrigada pelo convite. Eu me chamo Tatiana Capelano, trabalho sim nessa consultoria. A 4CO tem aí uma história já, uma trajetória de quase 12 anos no mercado, um foco bem especializado em trabalhar com cultura organizacional, algo que a gente pode tentar traduzir mais ou menos pelo jeito que a gente joga o jogo. Eu costumo dizer que nas organizações as regras nem sempre são muito claras e, muito provavelmente, a gente não joga o jogo conforme as regras. Então a gente tenta ajudar as organizações nesses processos para desenvolver um ambiente de trabalho que seja um pouquinho menos penoso, porque acho que trabalho sempre carrega ali um pouquinho da sua dor. Então é isso, eu sou Relações Públicas de formação, eu fiz um mestrado em Ciências Sociais, e tô por aqui, tentando entender um pouco desse mundão que a gente vive. Tati, antes de mais nada, eu queria que tu falasse um pouco sobre essas iniciativas. Você acha que a gente pode chamar essa carga horária reduzida de uma tendência ou é só um surto, um delírio coletivo pós-pandemia mesmo? Olha, eu acho que assim, a gente precisa sempre observar que o mundo corporativo, ele faz um esforço, para que ele consiga capturar os anseios da sociedade e, de uma certa maneira, transformar esses anseios, lidar com esses anseios, porque as organizações vão sendo cobradas por aquilo que elas são, pela forma como elas desenvolvem o trabalho, seus produtos, seus serviços. Então, claro, de uma certa maneira, as organizações fazem esse esforço, porque elas estão inseridas dentro da sociedade, elas não são entidades à parte, Então, tudo aquilo que é um anseio social força as organizações a tomarem determinadas posturas. Acontece que, me parece, que o ambiente corporativo, ele é muito dado a grandes modismos, A gente observa ao longo das últimas décadas uma série de assuntos
que vão emergir como algo bastante relevante para as organizações no começo, mas que parece que as empresas vão perdendo fôlego, né, para lidar com aquilo ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o mundo corporativo, ele deveria ser como um maratonista, mas ele acaba atuando muito mais como um atleta de velocidade, né? Ele tem fôlego ali para aquele sprint de 1 minuto. Então, se a gente olha um pouquinho aí para as últimas décadas, a gente vê que as empresas tentaram lidar, né, com a diversidade, é alguma coisa mais recente, mas a gente já tentou lidar com a questão da sustentabilidade, da inovação, agora a gente fala de ESG, de saúde mental. E vejam, talvez essa questão, né, da redução da jornada de trabalho, né, ou dos dias de jornada de trabalho, pode ser só mais uma dessas febres, né, mais uma dessa vontade das organizações, né, de se colocar no contexto social como alguém preocupada com as mesmas demandas que a sociedade tem. Então, o que me parece é, nesse momento, talvez seja muito prematuro a gente tentar dizer se isso é uma tendência que veio para ficar ou se é mais uma dessas afetações, né? No limite, o que eu diria é, se for algo benéfico para o capital, há de permanecer. Se for algo benéfico somente para o trabalhador, dificilmente isso vai se perpetuar, né? Então, eu diria que vale a pena observar, a gente talvez tenha que ser entusiasta da questão, mas não sei se a gente pode já considerar isso como uma tendência que realmente terá fôlego para permanecer, né, e se solidificar aí ao longo do tempo. Numa só resposta, Tati acabou com o meu sonho e me fez ficar com ódio do capitalismo, mais ainda. Tati, é assim que é, entendeu? Eu já amei, eu já ficaria feliz com essa resposta já. De fato, assim, a gente tem um sistema econômico que ele só se estrutura, né, e ele realmente vai só se basear numa única lógica, que é a exploração do trabalho. É aí que ele consegue se estruturar como ele vem se estruturando ao longo do tempo. Então, gente, essa é a realidade que a gente vive, né? Então, de uma certa maneira, me parece que a gente, eu costumo dizer que a gente vive uma cultura, né, na nossa sociedade, que ela se pauta muito pela ideologia do trabalho. O que eu quero dizer por ideologia do trabalho, a gente se pauta por um discurso que tenta manter esse status quo. Qual que é esse status quo? A mão de obra vai ser explorada, o capital vai acumular sua riqueza e esse equilíbrio, ele nunca é muito simétrico, né? Alguém tem muito mais força nessa relação. Eu digo que é uma questão cultural, porque a gente está falando de um campo que é bastante dado, né? Ou que acontece ao longo do tempo, né? Tem uma dimensão que é histórica, tem uma forma de acontecer ao longo do tempo que vai perpetuando, né, esse comportamento, essa maneira como a gente vai lidar com a temática do trabalho ao longo do tempo. E é ideológico porque é discursivo, né? A gente pode observar, né, esse fenômeno, eu sempre brinco, quando a gente pergunta, né, conhece alguém, a gente tem uma tendência, né, a perguntar o nome da pessoa e logo na sequência querer saber o que ela faz, né, ou onde ela trabalha, né? Quando a gente está lidando com uma criança, a gente costuma dizer para ela que ela tem que estudar para ser alguém na vida, né? E ser alguém na vida não é ser artista, né? Não é ser músico, não é ser um artesão. Né? Ser alguém na vida é você ser alguém dentro do mundo corporativo, dentro de uma firma que vai ter ali um cargo bacanudo, com um nome descolado, carro da firma, e vai viajar a trabalho, e as pessoas acham que viajar a trabalho é um glamour fora de série, onde, né? Então tem um contexto que é um contexto simbólico, né, em relação ao trabalho na nossa sociedade. Então a gente vive imerso nisso e vai corresponder a isso o tempo inteiro. Mas, gente, então, eu tenho a sensação, vê se eu tô viajando aí, Tati, Lari também, de que, ouvindo a Tati falar, me veio várias iniciativas das empresas que tem esse lance de querer parecer legais, assim, né? Eu lembro que eu sempre achei muito legal o tobogã, a piscina de cheia bolinha. A cozinha cheia de M&Ms, sabe? A Coca-Cola liberada e tal. E aí um dia eu li um texto, que eu não vou lembrar onde, mas o texto falava assim, gente, sabe por que o, sei lá, Google, a startup X, tem uma creche dentro da empresa?
é pra manter as mulheres lá mais tempo. Sabe por que eles pagam pizza? Porque você tá fazendo hora extra e você nem percebe, você acha legal. E você acha que isso é incrível. E aí eu comecei a reparar nessas coisas e te ouvindo falar me bateu muito isso, sabe? Você falando assim, que se fizer bem pro capital é uma coisa que vai se manter, mas se fizer só bem pras pessoas, não. Eu fiquei pensando nisso, sabe? No quanto a gente às vezes se deixa enganar por esses discursos de tirar a cara de firma das empresas. Né? As empresas mais parecerem uma grande mãe, um grande parque de diversões. Somos uma família, né? Isso! Quanta empresa usa esse discurso? Nossa. Sabe, o quanto isso é mais um argumentinho pra gente, na verdade, trabalhar mais, né? E, na verdade, ficar mais no trabalho do que fora dele, assim. Porque, meninas, olha, o que eu costumo observar, né, e tentar, de uma certa forma, com as organizações que eu trabalho, ajudá-las a sair desse lugar comum. Se a gente for tratar esta relação, né, de trabalho pela perspectiva nua e crua da relação, a gente está falando de uma relação de emprego, né, que eu entrego a minha força de trabalho, física ou intelectual, em troca de uma remuneração. Ponto. É tão somente isso. Só que a gente também precisa olhar um pouco, né, para esse contexto social que a gente vive, para essa dimensão, vamos dizer assim, comportamental da nossa sociedade, que é uma sociedade que tem muita dificuldade de lidar com as coisas na sua perspectiva mais crua. Então, imagina a gente acordar todo dia e falar o seguinte, ou pensar o seguinte, poxa, que sentido tem a vida? Nenhum, a princípio. A gente nasce e morre. É difícil encarar a vida se a gente acordar todo dia pensando isso, né? Que sentido tem o trabalho? Nenhum, na verdade. Você vai lá para ganhar um dinheiro para poder lidar com as coisas e poder comprar coisas. E mais do que isso, né? O sistema capitalista, veja, ele se vale do nosso esforço em duas pontas, né? Que são a mesma dimensão. O trabalho e o consumo são o mesmo movimento de produção do próprio sistema. Enquanto eu trabalho, eu estou fazendo, né, eu estou gerando o valor e a riqueza desse sistema para que depois eu mesma vá lá consumir o que esse sistema me oferece e me diz que é importante eu consumir para eu ser alguém. Então, o trabalho e o consumo é como se fossem duas pontas da mesma linha para o sistema. E ele depende de nós o tempo inteiro. Parece que a gente esquece essa potência que a gente tem, né? Parece não, a gente esquece, na medida em que a gente tolera tudo que a gente tolera na exploração do trabalho e vai permitindo que essa relação vá se estruturando através dessa é como se fosse um pelego, né? Essa questão da piscina de bolinha, da Coca-Cola disponível, é um pelego, porque se a gente for encarar a relação nua e crua, é conflito na certa, né? Então, é como se as organizações, e não necessariamente as organizações, né? Mas a nossa sociedade, ela é muito infantilizada, né? Na forma como a gente lidar com as coisas que são difíceis. A gente tenta encontrar soluções rápidas, a gente tenta encontrar respostas rápidas. Muitas vezes, eu acho que o se alienar é a única forma da gente sobreviver no sistema que a gente sobrevive. Porque se a gente for encarar tudo nua e cruamente, puta merda, eu não sei se a gente dá conta. Então eu vou achar que a piscina de bolinha é legal. Eu preciso achar que a piscina de bolinha é legal para que eu consiga tolerar essa exploração, para que eu consiga tolerar esse sofrimento. Porque é como se fosse uma balança, né? Eu vou botar do lado de cá a piscina de bolinha, a Coca-Cola, o benefício que a firma me dá ali de pagar para mim a minha terapia. Olha que absurdo, né? Até onde vai a invasão da vida pessoal. Então, assim, a gente vai aderindo a isso, porque, primeiro, né, a sociedade muito narcísica que a gente vive é uma sociedade muito infantilizada, né? Então, a gente prefere não lidar com o problema e vai se valendo dessas coisas bonitinhas e desses frufrus do caminho. E posta no LinkedIn que recebeu
para mim, coisas bizarras, né? Tipo, recebi o kit maternidade. Aí o kit maternidade é um macacãozinho que você vai botar no seu filho de 3 meses que tem o logo da firma estampado no peito. Até onde vai, né, esse limite, essa bizarrice desse limite, né? Então a gente vai aderir à piscina de bolinha e vai achar que a piscina de bolinha é super legal e que a empresa cuida de mim porque me dá uma piscina de bolinha. É por aí. Nossa senhora. Ai, gente, olha, Tati, você precisa morar no meu cérebro. A conversa da depressão. Vamos fazer a revolução, né? Olha, eu queria ver essa revolução acontecendo, gente, porque é muito triste observar que a gente, talvez a colocação seja muito pesada, assim, mas observar que a gente se vende por tão pouco, né? A gente se vende pela piscina de bolinha. A gente vai aderir a isso. E aí, a piscina de bolinha é um exemplo, uma ilustração do todo, né? Mas o que a gente consegue realmente observar é que falta uma total consciência de classe. Essa é a verdade, né? A gente não tem, para nós, a dimensão do que é o nosso trabalho, no sentido da força que a gente tem, ou deveria ter, como classe, aí, obviamente que isoladamente nunca, né? Mas como corpo de trabalhadores para fazer frente a esses abusos. Mas a gente não faz, né? Uma sociedade desarticulada, enfim. Aí tem todas as outras questões aí por trás. Nossa, eu estou arrepiada aqui, tá? Arrepiada. Tati, mas eu queria, ainda seguindo nessa linha, assim, você conhece alguma empresa no Brasil, ou não tem no Brasil, meninas, que caminha, assim, para um modelo um pouco mais justo de trabalho? Não sei nem se justo é a palavra certa, né? Ou que já adotou alguma medida, assim, de pensar nessa questão de, talvez reduzir as horas de trabalho, talvez, sei lá, liberar o home office em algum aspecto, se você percebe algum reflexo na operação, assim. Olha, o que eu acho que é mais comum, né, dessas práticas de gestão, né, relacionadas à jornada de trabalho, o que é mais comum da gente ver é o tal do Short Friday, né, então a sexta-feira curta. Essa é uma prática já que é relativamente possível, muita empresa já faz, tal. O trabalho remoto, né, ele foi forçado ali, né, no período da pandemia, né, como se a pandemia tivesse obrigado as empresas a aderirem a essa lógica do trabalho remoto. Algumas já vinham se preparando para isso, mas teve ali a pandemia foi um catalisador desse processo, né? Agora, a questão específica da quantidade de dias de trabalho, o que eu consegui acompanhar das notícias que foram saindo, eu fico pensando se as empresas que estão se pronunciando sobre isso nesse momento, se elas têm um modelo possível para todos, né? O que eu quero dizer com isso? As empresas, pelo menos assim, né, os exemplos que eu li, são empresas bastante peculiares, né? Uma consultoria de 12 empregados. Uma empresa de serviço de 150 pessoas. Eu não sei se isso é escalável, né? Para uma organização de 5 mil, 10 mil, 15 mil empregados. Então, acho que primeiro a gente precisa tentar observar, né, quem está conseguindo fazer isso, que perfil que tem, que mercado que é, porque tudo isso interfere. Mas mais do que isso, conseguir efetivar um modelo de gestão como esse, me parece que é um desafio muito mais cultural do que prático. Em que dimensão eu quero dizer isso? As organizações, elas se estruturam desde os primórdios do sistema capitalista da mesma forma. O que eu quero dizer com da mesma forma? Capitalismo, empresas, as organizações da forma como a gente conhece, né, empresariais e a modernidade são três fenômenos que acontecem concomitantes ali na primeira Revolução Industrial. E desde então, o modelo de trabalho é o mesmo, hierárquico, baseado em comando e controle, definido por funções e cargos, com status relacionado a essas funções e cargos, baseados em processos fragmentados. A gente não conseguiu, ao longo desses praticamente 5 séculos, encontrar uma outra forma de fazer o trabalho. Mesmo que a gente pegue uma outra organização que é mais horizontalizada, uma outra organização que é mais disruptiva no seu modelo de gestão, então não necessariamente tem chefe, ou todo mundo já trabalha no modelo home office, mesmo assim, as características primordiais do que é uma empresa são as mesmas há 5 séculos. Então, a forma como a gente entende o trabalho, a forma como as altas lideranças entendem
entende o que é um trabalho de valor, está estabelecido ao longo do tempo. E esse trabalho de valor, ele se enquadra nessas características. É hierarquizado, é baseado em função, é definido por processos, organizado, né, na organização do trabalho. Então, vejam, o que mudou? Eu não sei o que mudou. E é fácil a gente observar que esse modus operandi, né, do que é trabalhar é o mesmo, e a gente não consegue, talvez, evoluir muito dele, quando a gente observa o que está acontecendo agora com as organizações na volta para o trabalho daquelas funções que foram para um modelo de home office durante a pandemia. O que a gente está observando? Um conflito entre a força de trabalho e o capital. Por quê? A força de trabalho que teve essa experiência do home office encontrou uma nova forma de fazer trabalho, bastante satisfatória, mesmo com a intensificação da jornada, mas encontrou uma nova forma de trabalho que essa força de trabalho não está querendo abrir mão. E as empresas do outro lado estão fazendo o quê? Obrigando a volta para o presencial. Então vejam, mesmo com a experiência da pandemia, que conseguiu ter ali uma série de estudos que demonstram que a produtividade se manteve ao longo do tempo da pandemia, não teve perda de produtividade, com essa migração para o trabalho remoto, né, de algumas funções, os caras agora estão forçando a mão para todo mundo voltar para o escritório. Por quê? É tecnológico? Não, a limitação não é tecnológica, a limitação não é de produtividade, ela é cultural. A forma como as organizações sabem lidar com o trabalho. E aí, se a gente não mudar essas interpretações, se a gente não mudar esse imaginário que a gente tem sobre o trabalho, nenhuma iniciativa, nem essa de 4 dias ou coisa do gênero, vai se estruturar. Porque a dificuldade que a gente tem, ela é cultural, na perspectiva do comportamento do todo, né? Do comportamento desse corpo social. Você falou numa coisa que pra mim pega muito, assim, eu acho que tem tudo a ver com esse lance dos dias trabalhados versus os dias de descanso, né? Que é o lance da produtividade. E aí eu queria juntar esse lance da produtividade, que tem 1 milhão de pesquisas que falam que o Brasil tem uma produtividade ruim por trabalhador e tal, com outras pesquisas que eu tava lendo sobre atenção, né? Sobre como, diante do contexto tecnológico, social, de tudo que a gente está vivendo, a nossa atenção está sendo cada vez mais difícil de manter e cada vez mais reduzida. De novo, estamos falando aqui de pessoas que trabalham com força de trabalho mental, né? De um recorte muito específico. Mas aí eu fiquei pensando, é possível, será, tipo, dissuadir uma coisa da outra, dividir o que é produtividade e o que é tempo na frente do computador, ou tempo diante do seu processo de trabalho? Porque eu fico pensando muito no quanto é difícil e no quanto foi difícil, assim, pra mim, quando eu tinha uma equipe, eu tinha muita dificuldade de ver uma pessoa, sei lá, 2 horas no café. E eu pensando, pô, essa pessoa podia estar trabalhando, mas tipo, amigo, mas ela não vai estar trabalhando, porque ela não está sendo produtiva nesse momento, ela não está conseguindo, sabe? Então, assim, se eu, sendo uma pessoa esclarecida, e quando tinha uma equipe, tinha essa dificuldade, eu imagino que seja uma dificuldade geral das pessoas dessa diferença, né? De que produtividade não é estar na frente do seu equipamento de trabalho, seja ele qual for. Produtividade é outra coisa, assim. Você acha que isso é uma dificuldade das pessoas e que isso talvez dificulte mudanças culturais como essa de tempo de trabalho e tempo de descanso? Acho que é uma super dificuldade. Acho que, assim, isso se relaciona, né, com o imaginário que a gente tem do que é trabalho de valor na nossa sociedade. Não é qualquer trabalho na nossa sociedade que é valorado, né, da forma correta. A gente tem muitas atividades que são invisibilizadas, a gente tem muitas atividades que não são remuneradas, apesar de serem trabalho, e a gente não entende isso como trabalho, né? Então, o que é trabalho de valor na nossa sociedade? Essa é a primeira pergunta para a gente conseguir pensar sobre isso. E, normalmente, esse trabalho que é valorado, que é tido como aquele trabalho que enobrece o homem, né? Que é o que a gente ouviu ao longo da modernidade. É isso, é o que a gente ouviu ao longo da modernidade inteira, né? O trabalho enobrece o homem, mente vazia, oficina do demônio, Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, tem uma coleção desses ditos, né? Então, o que é esse trabalho que enobrece o homem? Ele é um trabalho, primeiro, produtivo no sentido de gerar algo, né?
ele é muito mais uma dimensão de produção do que efetivamente de trabalho. Porque todas as coisas, os trabalhos que eu falei, né, comentei que são invisibilizados, são trabalhos. Mas o que a gente valoriza? É a produção, primeiro. Segundo, que tipo de produção? É uma produção que serve ao capital, é uma produção que serve a girar a rodinha do sistema e que se dá dentro de um modelo. Que modelo é esse? X horas por semana. Então, o que a gente vende para uma firma quando a gente vai trabalhar numa firma? A gente vende carga horária. Mesmo se eu estiver numa linha de produção ou se eu estiver num escritório, eu estou vendendo tempo. E qual que é a interpretação que tem? Se eu estou vendendo 44 horas, a firma tem o direito de usar essas 44 horas ao máximo. Como se esse tempo das 44 horas ele fosse um tempo linear, né? É como se ele fosse um tempo ininterrupto linear. Parece que, assim, nós e o interruptor somos a mesma coisa, né? Você liga o interruptor, deixa ele 44 horas na semana ligada, ele não vai faltar a luz em nenhum momento. Mas nós não somos o interruptor, né? Então, tem muita dificuldade da gente aceitar a ideia de que um outro que não está produzindo as 44 horas tenha algum tipo de direito. Num limite muito extenso, a gente observa isso, por exemplo, numa discussão sobre renda básica universal. Por que é tão difícil para a nossa sociedade aceitar uma proposta de renda básica universal? Porque se eu trabalho 44 horas, eu estou aqui ajoelhada no milho 44 horas, como que aquele outro que não produz vai ter direito a ter uma renda? Na nossa sociedade, gente, isso é inaceitável, inadmissível. Então, para a gente poder evoluir disso, eu sempre digo, né? A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar o trabalho por uma perspectiva quantitativa, para a gente enxergar o trabalho numa perspectiva qualitativa. O que eu estou, através do meu trabalho, o que eu estou, através do meu exercício laboral, agregando de valor a esta sociedade em que eu vivo. Então, acho que um pouco da discussão passa por aí. Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que lembrar que produtividade, para a gente poder discutir essa dimensão, a gente precisa falar de tecnologia e de capacitação. E aí eu sempre me pergunto, toda tecnologia que vem sendo desenvolvida, ela vem sendo desenvolvida para ajudar a mão de obra a ser mais produtiva ou é uma tecnologia para ajudar o sistema a produzir mais? Normalmente não é algo que faz a mão de obra de fato ser mais produtiva. A mão de obra corre para lidar com a tecnologia que vai permitir, na verdade, uma maior entrega do produto ou do serviço. Mas não é para facilitar a minha vida. Porque eu não sei se as empresas estão preocupadas em facilitar as nossas vidas, de fato, entendeu? Meu Deus, minha cabeça explodiu. Pega daí, Larissa, que eu não tenho condição, que esse negócio da tecnologia acabou comigo. Pego. Nossa, eu fico pensando em várias coisas aqui. O problema é que eu não posso citar nomes nesse episódio. Mas tem várias coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Além de toda essa questão, vem junto a tal da meritocracia, né, Tati? Eu acho que a meritocracia anda muito junto de tudo que você tem falado e acho que meritocracia também bate muito em relação a empreendedorismo, a autônomas, né? A gente veio de um período aí de alguns anos de desvalorização da CLT, de dizer não, porque vai ser melhor você ser PJ, você vai fazer o seu horário, você vai poder ser a sua própria empresa, você vai poder negociar direto com o patrão, né? Uma desvalorização de sindicatos, assim, hoje em dia, sindicato é a mesma coisa que nada, assim, né? As pessoas não têm mais essa cultura de olhar para o sindicato como, de fato, uma entidade que tá ali para brigar por direitos, assim. Eu queria que tu comentasse um pouco, assim, sobre essa realidade em relação ao empreendedorismo. Olha, me parece que esse discurso a favor do empreendedorismo, ele é um discurso que realmente serve ao sistema, né? Em que medida ele serve ao sistema? Primeiro, o que a gente o que se pode observar ao longo do tempo é que a evolução da tecnologia vai diminuindo a empregabilidade em várias instâncias. Eu não sou uma tecnófoba, né, que acha que a tecnologia vai destruir o mundo, nada disso.
Só que, quando a gente olha o caminhar das revoluções industriais ao longo do tempo, que a gente observa, é que da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e agora que a gente caminha para a quarta revolução industrial, elas sempre geraram um enorme refúgio de mão de obra. Pessoas que simplesmente não conseguem mais se adequar. Pessoas que não têm capacitação, não conseguem se adequar àquelas novas tecnologias e tudo mais. Então, vejam, o sistema precisa manter o consumo, né? Porque lembra que eu falei, são duas pontas da mesma linha, né? Trabalho e consumo é uma só dimensão. Eu preciso manter o cidadão, eu preciso manter as pessoas trabalhando para que o consumo aconteça do outro lado. Então, como que eu vou manter as pessoas trabalhando se não necessariamente a gente vai ter vagas o suficiente para todas as pessoas? Né? A gente vive aí num planeta de 7,3 bilhões, né? Me parece uma quantidade grande de pessoas, né? Para a gente conseguir imaginar que haverá emprego para todos. Não haverá emprego para todos. Já não vem existindo emprego para todas, quiçá um emprego formal, né? Com todos os dispositivos de proteção do trabalho, né? Muito mais difícil, né? Aliás, só fazendo um parênteses, esse é um discurso, né, que o sistema capitalista se vale ao longo do tempo para dizer o quê? Olha, como a gente tem ali, né, poucas pessoas, poucas vagas, como a tecnologia é uma ameaça, a gente precisa flexibilizar mais o trabalho, porque senão não tem trabalho para todos, né? Então veja o tamanho da perversão, né? O próprio sistema vai eliminando a quantidade de vagas ao longo do tempo, porque muitas tecnologias vão sendo criadas, né? Ao passo que ele vai falando, olha, exatamente porque agora a concorrência no mercado de trabalho é maior, a gente não pode ter tantas leis protetivas, porque o trabalho não pode ser um peso econômico, né? A remuneração, a renda, as leis trabalhistas não podem ser um peso econômico. Então já tem uma enorme perversão aí. Mas voltando nessa coisa do empreendedorismo, né? Ele é um discurso que vale muito, ele é muito a favor do sistema, porque ele vai manter a gente tanto produzindo quanto trabalhando. E aí vão entrando essas camadas simbólicas, né? Você é dono do seu próprio negócio. Eu acho muito maluco, gente, assim, eu já falei que o dia que alguém quiser fazer uma pesquisa de mestrado ou de doutorado só sobre o que acontece no LinkedIn, eu apoio. Porque aquilo ali é um mundo da fantasia corporativa, né? Assim, é a cor de rosa, tudo maravilhoso, enfim. E aí, eu acho muito curioso a gente olhar que a pessoa tá lá como CEO da Silva e Silva Contabilidade. Quem é o CEO da Silva e Silva Contabilidade? É o qualquer coisa Silva, que é ele mesmo, né? Ele é o CEO, o fundador, e provavelmente ele é quem atende o telefone, quem faz o café, quem desenvolve o trabalho. Mas ele precisa ser o CEO, né? Porque na nossa sociedade, você ser CEO de qualquer porra tem um status. Mesmo que você seja CEO da sua própria firma. CEO de MEI. Eu adoro CEO de MEI. O cara é CEO de MEI, ele é gerente dele mesmo, né? Quem é? Eu sou líder de quem? De mim, né? Então, esse discurso do empreendedorismo, ele é muito bom para o próprio sistema. Da mesma forma que o discurso da meritocracia também é muito bom para o sistema. Porque o discurso da meritocracia, ele tem por objetivo eliminar a consciência sobre as diferenças estruturais da nossa sociedade. Então, você falar para uma pessoa que ela tem as mesmas condições, faz ela acreditar que as diferenças estruturais, seja de raça, seja de gênero, elas não existem, mas elas existem. Então, falar sobre meritocracia, de novo, né, é um pelego que a gente coloca nessa história, nessa relação, para que a pessoa não dê de cara com a realidade nua e crua, que é a depender da sua raça, a depender do seu gênero, a depender do lugar que você nasce, você pode, de fato, ser prejudicado. Então, o que cabe falar? Cabe falar que isso não existe, só depende de você. É a coisa que a gente mais ouve, né? Só depende de você. E é uma mentira, porque não depende de mim, depende de todo um sistema, né? Depende de toda uma estrutura que está desenhada. Então, essas duas dimensões, né? Empreendedorismo, meritocracia, elas são discursos que, de novo, né? Vão sendo ali cooptados, né? Postos na sociedade para manutenção do status das coisas exatamente como elas são ao longo do tempo, né? Então, é complicado. Sobre empreendedorismo, vou dar meu autodepoimento aqui, já que sou o CEO de MEI.
Acho que tem uma coisa que as pessoas ainda não entenderam sobre empreender, que é muito menos sobre liberdade e muito mais sobre troca de uma prisão por outra, sabe? Então, assim, é muito menos sobre faça o seu horário e muito mais sobre se adeque aos horários do seu cliente. É muito menos sobre seja dono da sua rotina e muito mais sobre faça todas as coisas de uma empresa sendo uma pessoa só. Então, em relação a essa questão dos horários, e a gente sempre fala aqui, sempre que a gente fala de empreendedorismo aqui, a gente fala sobre isso, né? Que é o maior mito do empreendedorismo é que você vai ser dono do seu horário. Então, é possível que um empreendedor trabalhe 4 dias na semana e folgue 3? É perfeitamente possível. A gente tá falando aqui em empreendedor, que é um mundo, né? Pode ter 1 milhão de empreendedores. Mas, assim, na realidade me arrisco a dizer no Dataku, assim, 98% das pessoas não é, sabe? Porque para 98% dos empreendedores, eles vão ter que trabalhar mais horas e não menos. Então, esse lance de... Eu conheço empreendedores que têm essa carga horária de 4 de trabalho e 3 de descanso, mas são pessoas que ou trabalham em setores absolutamente privilegiados, ou têm uma rotina, uma questão financeira muito bem resolvida. Não é a realidade das pessoas. Não é a realidade dos seres humanos normais, né? Então, eu acho que o grande problema desse discurso de levar o empreendedor para esse dono do seu horário e aí trabalha quantos dias achar que tem que trabalhar é colocar exemplos muito raros em lugares de todo mundo pode viver isso aqui. E não é assim, né? Se você é um empreendedor que tem um restaurante, você tem um restaurante. Entendeu? Ou se você faz quentinha, ou se você, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com entender o que é a exceção e aí entender o que é a regra, sabe? Estão tentando nos vender exceções como regras e isso pode causar muitos problemas na vida das pessoas, né? Eu acho a sua colocação perfeita, porque a narrativa que se constrói em cima da exceção é uma narrativa que diz, se fulano conseguiu, você também consegue. Só que assim, fulano conseguiu, tem uma parte de mérito? Provavelmente tem uma parte de mérito, mas eu sempre digo, junto com o mérito vem a sorte, junto com o mérito vem, com certeza, outras pessoas que apoiaram aquela criatura chegar ali onde ela chegou, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Com certeza vem ali muito, né, a depender do tipo de empreendimento que você faz, vem muito do seu privilégio anterior. Então essa coisa, chutei tudo para abrir uma floricultura de flores exóticas plantada por virgens do Atacama, sei lá eu. Cara, é um privilégio, né? E aí você vai vender 3 buquês de flor na semana e vai dizer que você está fazendo a manutenção da sua vida a partir disso? Provavelmente não, né? Então, sim, eu acho que o que a gente consegue observar, e aí eu vou me valer de uma pesquisa que eu coordenei em 2019, que chama Trabalho e Sofrimento Psíquico, antes do boom da história do sofrimento psíquico, né, por causa da pandemia, a gente já vinha estudando e observando esse fenômeno. O que a gente consegue observar especificamente sobre a categoria dos autônomos é o seguinte: uma vez que você, autônomo, empreendedor, decidiu, cometeu a ousadia, né, cometeu o pecado de dizer não para o mundo corporativo e decidiu viver sua vida por sua própria conta, você vai pagar um preço altíssimo por isso. Porque você vai ter que sustentar um semblante de sucesso o tempo inteiro, até porque senão você nem é contratado. Você pode estar fudido de grana, você pode estar devendo no banco as calças, você pode estar trabalhando 20 horas por dia, mas isso não pode aparecer para o seu cliente, porque senão é como se você estivesse dando errado. E se você está dando errado, você não é um bom empreendedor, não é um bom autônomo, não é um bom consultor, seja lá o que for. Então, os autônomos, né, a pessoa que decide empreender, o que talvez ela tenha, né, de um pouco mais de liberdade, se a gente pode usar essa palavra, é que se ela quiser trabalhar 3 horas de manhã, não trabalhar à tarde e virar à madrugada, ninguém vai encher o saco por isso. Agora, isso não quer dizer que ela trabalhe menos, muito pelo contrário. Normalmente são pessoas que trabalham mais, porém, elas definem quando elas vão trabalhar. Então eu não vou trabalhar quarta, quinta e sexta, mas eu vou me matar no sábado e domingo. Ninguém vai te encher o saco e ninguém vai te questionar. Tá, tudo bem, fechou a conta. Mas isso não quer dizer que trabalha menos, que você vai ser mais livre, que você vai ser mais livre nessa definição da sua agenda, né, talvez assim. Mas são pessoas que trabalham pra caramba.
Bom, eu saí da vivência, né, de ter sido empreendedora para voltar a ser CLT, assim, e eu percebo muito ainda quando alguns colegas às vezes vêm conversar comigo assim, ai, não, porque eu tô pensando em abrir a minha empresa. Eu sempre digo, pensa bem, sabe? Pensa bem no que tu tá falando, valoriza a tua CLT, porque não é um universo muito mais, o buraco é tão mais embaixo, assim, né, do que se imagina que, meu Deus, e a gente tá há 3 anos, assim, repetindo pras pessoas que ouvem a gente, assim, de pense bem antes de empreender e tenha noção de que não é esse mundo que o LinkedIn pinta pra você, assim. Mas aí pra gente ir encaminhando pro fim, assim, eu queria fazer um exercício, assim, de ilusão, né? Porque depois de tudo que falamos aqui nesse episódio, o que mudaria, assim, ter um dia a mais de descanso com o mesmo rendimento, assim, nas nossas vidas? Olha, eu acho que isso é uma resposta muito subjetiva, né, Larissa? Vai depender muito de cada indivíduo e da maneira como cada indivíduo se relaciona com o trabalho. Por quê? De uma certa forma, e aí eu vou me valer do pensamento de um autor que tenho grande apreço pela criatura, que se chama Byung-Chul Han, eu acredito que vocês devam conhecê-lo. Ele escreveu um livro... Amamos a Sociedade do Exato, Cansaço, mas odiamos ao mesmo tempo. É um amor e ódio, a gente tem vontade de estrangular ele, né? Mas enfim. Exato. O Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, ele está falando de uma sociedade do desempenho, né? E aí, essa sociedade do desempenho que o Han fala não é necessariamente voltada única e exclusivamente para a produção de bens ou de serviços, né? É uma sociedade do desempenho pautada na lógica da produção de si mesmo. Então, para produzir a mim mesmo, para eu ser Tatiana Capelano, assim, assado, cozido, eu preciso, né, consumir determinados produtos, determinados serviços, eu preciso me capacitar cada vez mais, eu tenho uma série de coisas que me colocam numa lógica de produção 24 horas por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente levar para este um dia a mais de descanso a lógica do desempenho, a gente vai continuar sem descansar. A gente vai continuar sem usar este um dia a mais em benefício de um ócio, em benefício de um descanso real, né? Porque até quando? E aí, claro, né, meninas, assim, eu falo que eu carrego às vezes na tinta para a coisa ficar mais explícita, né? Quando a gente fala, nossa, o que você vai fazer no final de semana? E você responde, vou maratonar 5 séries, você tá numa lógica do desempenho total, cara, você não tá descansando. Você se sente obrigado a consumir aquele conteúdo para quê? Para poder dizer que você consumiu aquele conteúdo, você está inteirado, você está antenado no que está acontecendo, você é uma pessoa cool, descolada, que está super atualizada. Provavelmente você não está consumindo aquelas 5 séries numa maratona ininterrupta porque você não tem mais nada para fazer. Aquilo é produção de alguma forma, porque é produção de você mesmo. Então, a depender do quanto cada sujeito, né, se vê dentro dessa lógica, e eu jamais falo tudo isso que eu falo me achando imune a isso, gente, imagina, eu me pego às vezes trabalhando, eu falo, puta que pariu, olha eu aqui no desempenho de novo. Ninguém tá imune, né, é algo que recobre a nossa sociedade como um todo. A depender da nossa relação com isso, algumas pessoas vão conseguir encontrar nesse dia a mais um espaço mais significativo para si, ou não. Uma pessoa que tem no trabalho a sua principal atividade de vida, e eu não culpo essas pessoas que se colocam dessa forma, são aquelas pessoas do tipo, eu fico horrorizada, tá? Mães que voltam da licença maternidade com 1 mês e meio. Eu acho isso maluco demais, mas a gente tem. Né? A presidente do Yahoo, há alguns anos atrás, foi uma que fez isso. A presidente, uma mulher fêmea, fez isso de voltar com, sei lá, 1 mês de licença. Então, as pessoas que entendem que o trabalho é praticamente tudo que elas têm em vida, porque talvez elas não tenham desenvolvido outras relações muito significativas, elas vão ter uma dificuldade tremenda, né? Para lidar com o tempo livre, e vão ocupar esse tempo com mais produção. Quer dizer, no fundo, o que eu acho que eu estou tentando dizer é, cara, se a gente não souber olhar para este tempo a mais como um espaço vazio, como um potencial de espaço para que você realmente não precise produzir, seja produzir a si mesmo, talvez não vai adiantar nada. A gente vai continuar tendo burnout, a gente vai continuar, né, enlouquecido por aí, vai continuar achando bonito não tirar férias, vai continuar achando bonito estar estafado. Muitas vezes a nossa sociedade vê na estafa, né, vê no burnout, vê
nesse limite do trabalho... Acha chique, né? Ter burnout. É um símbolo positivo, né? É um traço social que ele é positivado numa sociedade como a nossa. Eu não tiro férias faz 3 anos. Puxa, você deveria se achar um idiota de fazer isso. Não, mas eu me acho um baita de um vencedor. Veja, eu resisto a tudo isso, eu dou conta de tantas coisas, né? Então eu acho que é isso, assim, se a gente não souber, se essa oportunidade de fato se concretizar, mas a gente não conseguir olhar para ela como um espaço vazio, vai ser só mais espaço para produção de outras coisas, que pode não ser efetivamente serviços e bens, né? Mas é produção de outras coisas. Bom, chegamos nesta mesa de bar descansada, assim, pra mim, já que eu tô de férias, né? Apesar de eu estar gravando e não estar de férias, olha aí as contradições do capitalismo, não é mesmo? É isso aí, eu quero dizer que eu terminei esse episódio ciente de que eu não ia ganhar nada com esse dia a mais, porque eu ia achar um monte de coisa pra inventar que eu tinha que fazer. Mas se você tá aí sem fazer nada, lembra de seguir a gente no @donasdapetoda nas redes sociais e também de classificar a gente com 5 estrelas no seu tocador de podcasts e seguir a gente por lá. A gente tem um monte de seguidor no Spotify, muito mais do que em qualquer outra rede, e a gente quer te ver lá também. Bom, e a gente quer agradecer demais as mensagens que a gente recebeu pelos 3 anos de podcast. Rolaram muitas figurinhas cheias de corações no nosso grupo com o que vocês nos contaram sobre a companhia e a diferença que esse espaço faz na vida de vocês. Foi tudo mesmo, assim, deu um super gás pra gente. E eu também, deixa eu contar outra coisa, né, Marina? Porque a gente tá muito chique mesmo. E Marina Mels, esta dona da porra toda, vai representar o Donas no Creators Boost do YouPix, que é um programa de aceleração de criadores de conteúdo super disputado, para o qual fomos selecionadas. E isso é muito chique! Chique demais! Vamos contar lá no @donasdapetoda os bastidores desta aventura que começa nos próximos dias. Vem muito aí, vem muita coisa aí, já tô ansiosíssima, mas quero começar essa mesa de bar. Tatiana, a gente já quer você aqui toda semana, porque assim, a gente gosta de pessoas que fazem a gente odiar ainda mais o capitalismo. Então conta pra gente onde as pessoas podem te seguir, te encontrar, que a gente já vai lá e já vai virar praticamente stalker da sua vida, querendo saber tudo. Vamos lá. Eu tento manter, meninas, vocês devem saber disso muito melhor do que eu, que produzir conteúdo não é uma coisa fácil, né? Mas em virtude dessa pesquisa do trabalho... Não é mesmo. Gente, é o caos. Eu bato palmas, assim, realmente é muito foda. Em virtude dessa pesquisa do trabalho de sofrimento psíquico que eu conduzi em 2019, por causa do meu mestrado e tudo mais, eu acabei abrindo um perfil no Instagram que chama O Trabalho em Análise. O Trabalho em Análise tudo junto. E a minha ideia ali, eu vou dando uns bullets, né? Vou tentando trazer um pouco ali de reflexões para que a gente possa sempre tentar observar qual que é a relação que a gente tem com esse objeto trabalho, né? Por que a gente tem uma relação tão visceral, né? Uma relação tão profunda com esse algo que é de um outro, né? No sentido de, cara, é de um sistema, não é nem de uma outra pessoa, né? É uma relação com um objeto que não é nem algo que se apõe a mim, né? No sentido de uma outra pessoa com quem eu estabeleço um laço. É um algo, né? Mas a gente estabelece um laço muito profundo com isso. Então, o trabalho em análise, eu tento manter lá um conteúdo, e, de novo, né? É muito difícil produzir um conteúdo sobre isso. E quem tiver interesse em ler a pesquisa do trabalho e sofrimento psíquico na íntegra, ela está disponível para download gratuito, 100% dos resultados abertos, no site da consultoria, que é 4co.com.br. Tem uma aba lá em cima, que eu acho que chama Publicações, ou e-books, na verdade. Você acha a pesquisa lá. Eu super falo com muito orgulho da pesquisa, primeiro porque ela, né, foi prévia à pandemia, então ela já mostrava ali um quadro de adoecimento psíquico importante para a gente poder observar, e porque ela é muito rica em depoimentos, né? Foram 80 pessoas ouvidas ali, né? Uma pesquisa qualitativa, então a gente colheu uma riqueza de histórias muito grande. Então, acho que o Instagram do Trabalho em Análise e lá pelo site da consultoria, quem tiver interesse em baixar a pesquisa, fica com o convite. Perfeito, faremos isso com certeza, com certezíssima. Tatiana, conta pra gente o que você anda lendo, ouvindo, aquelas dicas que você compartilharia com as amigas, nós no caso, porque a gente já é amiga agora, na mesa de um bar. Pode não ter relação nenhuma com esse tema e a gente quer só saber mesmo o que essa gênia anda consumindo. Bom, olha, eu
Eu estou meio fissurada naquele podcast que chama Projeto Humanos, na nova série deles, que é o Altamira, né? Eu acho que é um podcast, assim, também extremamente bem produzido, né? E que tem uma narrativa, né? Para quem gosta, né, de observar as narrativas, assim, eu acho que ele é formidável. Eu tenho ficado ansiosa pelos episódios novos ali a cada semana, então recomendo Projetos Humanos, Altamira. Eu li recentemente um livro de uma autora brasileira que chama O Peso do Pássaro Morto, e eu vou dizer para vocês que, ai gente, é uma porrada aquilo, né? Vocês também tomaram uma porrada? Assim? Aline Bey, conte com a gente para tudo. Gente, olha, uma amiga minha que me indicou. E aí, quando eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, olha aqui, Mariana, você tem que dar um aviso, né, antes de você se jogar no livro. Porque aquilo, assim, eu fui atravessada por aquela leitura, né, eu me senti, assim, completamente tocada pelo livro, né, como falar isso de uma forma que não pareça tão desesperadora, quando a gente se relaciona com essa miséria humana que todos nós temos, né? Então, assim, essa vida que, no fundo, é uma vida que quase é estúpida, porque viver é mais ou menos isso, né? Então, assim, recomendo super essa leitura. E aí, eu diria que, para quem gosta, né, de uma leitura mais técnica, assim, vamos dizer, né? Uma leitura mais filosófica, eu particularmente tenho um amor enorme por uma pensadora que se chama Hannah Arendt, que é super controversa, eu sei. Aliás, tem um monte de mulher que odeia Hannah Arendt, porque fala que ela nunca defendeu, né, o feminismo, etc. E tal, e realmente ela nunca defendeu o feminismo, não era uma questão para ela. Mas é uma pensadora riquíssima, foi a primeira mulher filósofa a produzir efetivamente entre homens, então uma desbravadora nesse sentido, uma mulher que para a época dela super libertária, tinha um relacionamento aberto maravilhoso com o marido. Eu brinco que ela deve ter dado pra todo mundo, eu acho que aquilo deve ter sido incrível, porque ela é super livre, super dona de si. Se tinha uma porra de uma mulher empoderada, devia ser a Arendt, e ela tem uma produção belíssima e um livro que eu recomendo, que ajuda muito a gente a pensar nessa questão do trabalho, que é A Condição Humana, que ela escreveu em 58. Então, deixo a sugestão de se apropriar do pensamento dela, controverso, difícil, muita gente tem um baita preconceito, mas é uma autora que conduz a gente assim para reflexões muito ricas. Nossa, eu achei muito chique essas indicações. Marina, eu quero as suas dicas agora. Gente, eu não tenho indicações à altura, mas tá, vamos lá. É que vamos se defender. A gente dá dica toda semana, claro, que fica um pouco puxado pra gente. Mas eu vou começar então com um livro que eu tô lendo. Um livro incrível, de uma autora incrível, que é o Banzeiro Ocotó. Eu não sei se fala Ocotó assim, tá, gente? Talvez eu esteja errada. Mas procura aí por Banzeiro, da Eliane Brum, que é uma das minhas autoras favoritas, gênia, texto incrível e tal. Eu ganhei esse livro da Thaisa Zabatura, nossa amiga. E eu tô ainda nos primeiros capítulos, mas eu já tô completamente arrebatada, assim. Primeiro que a Eliane Brum escreve num grau absurdo, não sei nem, sei lá, não tenho palavras pra essa mulher. Nesse livro ela conta a relação que ela tem com a Amazônia. Ela se mudou pra lá e, assim, os primeiros parágrafos do livro, ela já traz uma reflexão muito foda sobre o corpo dela e como o corpo dela sentiu essa transição pra morar perto da floresta, assim. Ela fala muito sobre branquitude, sobre como essa cultura neoliberalista se apresenta nas nossas vidas de formas mil, assim, e muito desconectam a gente dos saberes ancestrais da Amazônia. Ela é asfixiante, assim, né? A Eliane Brum, quando ela quer fazer a gente sofrer, ela manda bem pra caramba, assim. E ela faz a gente sofrer bem nesse livro. Eu tô amando muito. Certamente eu vou falar mais dele mais pra frente. Mas ele já tá todo rabiscado, todo cheio de anotações, porque realmente é um baita livro. E a segunda dica é uma dica relax, tá, galera? Uma dica relax, mas assim, um pouco política também, porque eu sou louca pela Paola Carosella. E no meu país Twitter, ela foi um pouco cancelada essa semana, então eu quero que todo mundo cancelou a Paola. Vá pra puta que pariu, porque a Paola é incrível. Como assim cancelar a Paola? Não existe. Ai, gente, não vamos falar sobre isso. Tá errado, gente. A gente não vai dar palco pra quem cancela a Paola. É sobre isso. Então, assim,
Eu nunca tinha parado pra ver o canal dela no YouTube. E aí, como ela começou a ser atacada, eu pensei que bela oportunidade para dar mais audiência e dinheiro para a Paola, não é mesmo? Porque ela está sendo atacada pelas pessoas certas. Então, essa semana eu maratonei o canal de YouTube dela, em que ela ensina as pessoas a cozinhar de uma forma zero afetada, muito receita de família, muito ela na cozinha dela, assim. E, meu Deus, que delícia que é ver essa mulher cozinhar, sabe? Que delícia, assim. Ela precisa ter todos os programas de TV do mundo. E aí eu vi várias entrevistas dela também. Ela é incrível. Então, assim, vamos enaltecer Paola Carosella. Se ela está sendo cancelada por uma parte da população que a gente quer cancelar, o que a gente faz? O contrário, vai ter fila no Arthurito, sim. Vai ter grana pra Paola no YouTube dela, sim. Então, Paola Carosella, vamos seguir, vamos curtir, vamos... Essa brasileira, tá? Porque ela é brasileira. Vamos amar Paola Carosella. Ai, muito bem. Bom, as minhas dicas servem à indústria de cultura de massa, servem ao capitalismo, gente, porque eu estou de férias e não estou disposta a pensar e a problematizar. Então, né? Tipo, é isso, tá? É isso Foda-se. Adoro. Sabe tudo que a gente falou? Então, ajoelhei e rezei pro capitalismo. Mas, assim, eu quero dar a dica de um livro que se chama Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, eu acho, tá? Eu tava atrás, assim, de um livro que fosse, assim, bem alienação, romance, água com açúcar, sabe? E acabei me apegando a esse. Eu comprei porque eu achei o título e a capa bonita, né? Eu sou essa pessoa. E, assim, romanção, tá? Porque conta a história de uma mulher chamada Violette Toussaint, que é zeladora de um cemitério. E aí o livro começa com o desaparecimento do marido dela, que também era zelador do cemitério, e vai se desdobrando, assim, entre as memórias do passado desse casal, o presente da Valérie, as histórias das pessoas que estão enterradas no cemitério, os demais funcionários. Então tem toda uma reflexão, assim, sobre vida, sobre essas relações que a gente vai construindo, sobre formas de se lidar com a morte, assim. Eu chorei horrores lendo em algumas partes, bem sensível ela, mas no fim, o fim é bem clichê, assim, bem clichêzão, mas eu gostei, serviu pra eu me alienar, gostei mesmo. Eu achei zero abstração, assim, tá? Eu achei bem bonito, inclusive. Achei Nossa, muito poético, assim, então... sabe? Muito poético. Fiquei surpresa com o livro. Pra mim, Férias é Barraca do Beijo, Larissa Guerra. Não tem nada desse livro aí. Ai, nossa, daí tem uma outra série que a gente tá vendo também que eu amo, mas eu vou falar de Rex, porque Rex estreou a segunda temporada. Tem, eu acho que 4 episódios até agora na HBO. E eles estão sensacionais, assim, porque a série é basicamente a história de uma humorista, né? A Deborah, que é a personagem principal. Ela perdeu o show dela em Las Vegas, só que ela é uma diva, assim, né? Então ela é grosseira, ela é arrogante, ela é péssima, assim, só que você ainda assim, você se afeiçoa muito a ela. E aí é ela junto com a jovem roteirista que a acompanha, assim. Tem um episódio maravilhoso que são elas num cruzeiro pra fazer stand-up comedy pra lésbicas, sendo que ela nunca trabalhou com esse público, assim. Então é só presepada, é maravilhoso, é muito bom, você dá muita risada, assim. Maravilhosa. Tati, a gente amou. Assim, a gente vai ter que te chamar de novo. Eu acabei de baixar o seu estudo completo e eu tenho certeza que ele vai trazer vários outros temas de episódios. Então faremos isso. Então eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente numa sexta-feira à noitinha. Eu ainda vou dar aula, esse episódio gente. Foi... Eu ainda vou dar aula. É lógica de desempenho. Tá. A pessoa, ó o trabalho. Ó a carga horária de trabalho dela aí, ó, gritando. Sabe que eu sempre lembro daquela propaganda eleitoral, acho que é do PSTU, que é do burro de carga nunca mais. É isso aí. Meninas, mas olha, eu super agradeço pelo convite. Desculpa se eu me estendi aí em algumas reflexões, mas eu realmente sou uma apaixonada por esse tema. E acho que a gente precisa de espaços que nos ajudem a pensar mesmo o trabalho. Que a gente consiga minimamente se distanciar disso para olhar, né? E falar, opa, será que tá sendo bom? Acho que essa é sempre o que a gente tá fazendo conosco, sabe? Assim, com nós mesmos. Então eu super agradeço o espaço. Você fez isso brilhantemente nesse episódio. Então a gente já vai te chamar de novo, já fica com o nosso telefone aí, que daqui a pouco ele vai tocar pra você estar aqui de novo. Obrigada mesmo. E quero agradecer também, antes tarde do que mais tarde, nos últimos segundos desse episódio, Nath, da Perestroika, que nos indicou a Tati. Nath é maravilhosa, a gente adora ela e ela sempre nos indica pessoas incríveis. Hoje foi mais uma amostra disso. Então até semana que vem, gente. Beijo, meninas. Obrigada, Tati. Viu? Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.